Olá, pessoal! O tema da nossa aula de hoje será as substâncias químicas. Hoje nós iremos aprender alguns critérios que são utilizados para definir o nome das substâncias químicas e como é que é formada as fórmulas químicas, certo? Só que para isso, nós precisamos conhecer a tabela de cátion e a tabela de ânion, que eu irei mostrar para vocês. Certo, pessoal? Então, essa é a tabela de cátions, que a gente consegue encontrá-la na página 309 do nosso livro, em que ela vai mostrar os cátions monovalentes, que possuem uma carga de +1, os bivalentes, que possuem carga de +2, os trivalentes e os tetravalentes. Então, vocês irão precisar conhecer todos esses cátions, certo? Para conseguir realizar a nomenclatura e também a fórmula. Após, nós também temos a tabela dos ânions, certo? Em que a gente tem os monovalentes, os bivalentes, os trivalentes e os tetravalentes, tá bom? Então, vocês vão precisar conhecer todos esses elementos na hora da nomenclatura e de realizar a fórmula. Pessoal, então, para nós darmos nomes, né, a esses elementos, a essas substâncias químicas, nós citaremos o ânion e depois o cátion. Isso tudo vocês vão conseguir descobrir através dos elementos dispostos lá naquela tabela mostrada anteriormente. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, né? Para que vocês possam entender melhor, eu trouxe o exemplo do cloreto de sódio, que no caso é o NaCl. Certo? Vou até colocar aqui embaixo, cloreto de sódio, NaCl. O que nós podemos observar? Essa é a fórmula e esse é o nome, cloreto de sódio. No nome, nós citamos primeiro o ânion, que tem carga negativa, e depois o cátion, que tem carga positiva. Consultando a tabela, a gente observa que que nesse caso o cloreto, né, que tem carga negativa, vai vir o nome primeiro. Então, por isso que fica cloreto, porque o símbolo do cloro lá na tabela, ele está na tabela do ânion, certo? Então, ele tem uma carga negativa. Então, primeiro cita o nome dele. E depois a gente cita o sódio, né? Que é um cátion. Então, fica cloreto de sódio. Primeiro um ânion e depois um cátion. Tem outro exemplo aqui para vocês, né? Que no caso é o carbonato de cálcio. Primeiro nós vamos citar o ânion, que é o carbonato, e depois a gente cita o cátion, né? Que é o cálcio. Então fica carbonato de cálcio, observe, né? Ânion e cátion. Depois nós temos também o fosfato de potássio. Nós citamos primeiro de carga negativa, que no caso o fosfato, que é um ânion, e depois nós citamos o potássio, carga positiva, que é um cátion. Então, pessoal, nós temos aqui a regra 2, que essa vai ser diferente, né? Essa aqui vai falar nas fórmulas, certo? Então, diferente da nomenclatura, isso aqui vai ser para vocês formarem as fórmulas químicas. São indicados primeiramente o cátion e depois o ânion. Observem que essa é ao contrário da nomenclatura, que primeiro vocês vão citar os cátions, que tem sinal positivo, e depois vocês vão citar o ânion, que tem sinal negativo. Vamos aqui ao exemplo que eu dei anteriormente, do cloreto de sódio, o NaCl. Primeiro, nós vamos citar o Na, que é o sódio, porque ele possui uma carga positiva, ele é um cátion, e depois a gente cita o Cl, que ele é um ânion, que é o cloreto, que tem carga negativa. Então, a fórmula vai ficar NaCl e o nome cloreto de sódio. Vamos aqui ao outro exemplo, né? Estou trazendo os exemplos que eu já citei anteriormente da nomenclatura. O carbonato de cálcio. Primeiro eu vou trazer o cátion, certo? Que no caso é o cálcio, e depois eu vou trazer o ânion, que no caso é o carbonato. Então vai ficar Ca2, né? Juntando com o CO3, 2-, vai formar esta fórmula química. Logo mais vocês vão entender para onde vão, né, essas cargas de +2 e de -2, que elas não aparecem na fórmula
química do elemento. Nós temos também o fosfato de potássio, que nesse caso é colocado primeiro o potássio, porque é um cátion, e só depois é colocado o fosfato, que é um ânion. Então, ele ficará K3PO4. Depois vocês vão entender porque o K ficou com o sinal 3 e o PO4 continuou com a mesma fórmula, certo? Agora, nós vemos com a regra 3, que vocês vão observar novamente essas fórmulas de sais, né, que eu citei anteriormente. Lembrando-se que primeiro é colocado o cátion e depois o ânion. Então, o que vocês podem observar? Vocês observam que inicialmente, antes de fazer a nomenclatura, nesses elementos, quando eles estão lá naquela tabela, eles possuem algum tipo de carga, certo? Então, quando vocês juntam através da ligação química, eles passam a ter essa forma. E por que eles não levam os sinais, né? Na química, existe uma regra em que ela fala, certo? Que é trocado os sinais de um elemento para o outro. Então, o que vocês podem observar? O Na, ele possui uma carga de +1. Quando ele não possui um número, isso quer dizer que ele perdeu um elétron, e o Cl, como ele só tem um menos, quer dizer que ele ganhou um elétron. Quando acontece a ligação química, esse elétron vem para cá, né, como nós estudamos, e esse outro elétron vem para cá. Então, o que acontece? Há um compartilhamento, né, há uma troca desses elétrons, e lá na fórmula química ele ficará NaCl. Lembrando, pessoal, que esses íons que não aparecem nessas fórmulas, certo? Eles não estão aqui na fórmula, mas mesmo assim eles continuam existindo. Isso quer dizer que o Na ele vai perder um elétron e o Cl vai ganhar um elétron. Quando há troca, certo? Eles continuam com os sinais, só que eles não aparecem, porque nós sabemos que esses elementos possuem o número 1. E quando apresenta o número 1, não há necessidade, certo? Quando os índices são iguais a 1, eles não precisam ser representados, tá bom? O segundo exemplo, pessoal, é do carbonato de cálcio. O que é que nós podemos observar? Os números que estão, né, dentro desses colchetes, eles não podem ser alterados. Isso quer dizer o quê? Que eu só posso alterar a quantidade de elétrons, certo? Só os cátions e os ânions. Então, o que vai acontecer aqui? Lembrando, né, que na ligação química há ou compartilhamento ou a doação de elétrons, né? Então, essa carga aqui de 2, ela virá para cá e essa carga virá para cá. Se nós observarmos, não há necessidade de expor porque os elétrons têm a mesma quantidade. Então, na fórmula química, se os elétrons eles possuírem a mesma quantidade, também não há necessidade de se colocar. Então, por esse motivo que é retirado esses dois elétrons e esses dois elétrons. E na fórmula só ficará CaCO3. Lembrando que esses elementos eles não podem ser modificados. O nosso próximo exemplo é o fosfato de potássio. O que acontece? Né? Mas de onde veio esse número 3 subscrito em vermelho à direita do potássio? Lembrando que aqui eu não possuía esse número 3. Como eu expliquei no primeiro exemplo, né? Esses 3 elétrons vêm para o potássio e esse elétron vai para o fosfato. Então, o que acontece? Na minha fórmula química, né? Como os números não são iguais, então eu devo expor, porque o K ele ficará com uma carga de 3, né? De mais 3, e esse ficará com uma carga de -1. Então, o que acontece? O 1, vocês sabem que não é para ser colocado, né? Não há necessidade. Por esse motivo, ficou K3PO4, porque eu não posso mexer nesse elemento. Então, é através dessas ligações químicas que o potássio, certo? Ele vai ficar com essa carga de 3. Nós temos agora que essa regra 4, tá bom? Que para determinar essas fórmulas anteriores, né, que eu citei, alguns íons, eles se juntam, certo? Mas não é acrescentado nenhum número e às vezes acrescentam-se números. Observando, né, acima desses... Observando esses 3 primeiros exemplos, a gente pode observar
que a carga do cátion e do ânion, eles são iguais, certo? Certo, pessoal? Então, a gente pode observar que esses três elementos, a carga do cátion e a do ânion, eles são iguais, né? Observem aqui, eu tenho mais um e aqui eu tenho menos um. Então, vocês lembram, né, que quando os índices são iguais a 1, eu não preciso representá-los. Então, por esse motivo que aqui vai ficar KCl, certo? Então, ficaria o quê? Cloreto de potássio, certo? O outro exemplo, observem que as minhas cargas, elas têm quantidades iguais. Não é menos 1, mas é mais 2 e menos 2. Lembrando que como eles também têm valores iguais, não há necessidade de representá-los. Aqui eu também tenho cargas iguais, certo? No nitrato de sódio. Então, ó, mais 1 e menos 1, então não há necessidade de representar. Lembrando que eu não posso, né, alterar esse valor. Agora, nós temos aqui dois exemplos diferentes, certo? E o que acontece nesses exemplos aqui? Então, pessoal, nesses dois exemplos aqui, certo? Quando a carga do cátion e a do ânion, elas não são iguais, né? Observem aqui, eu tenho menos 1 e aqui eu tenho menos 2, certo? Então, observem aqui, perdão, pessoal, mais 2, certo? Acabei esquecendo. E aqui, no óxido de alumínio, eu tenho mais 3 e menos 2. Então, quando as cargas elas não são iguais, a carga do cátion sem sinal transforma-se no ânion e a carga do ânion sem sinal transforma-se no cátion, certo? Lembrando que quando nós colocamos a fórmula química, né, elas não aparecem os sinais. Só que nessas fórmulas, elas não deixam de existir, tá bom? Elas só não são representados os sinais, mas os sinais eles continuam existindo, certo, pessoal? Então, é por esse motivo, ó, por exemplo, aqui nessa fórmula, né? Nós dizemos que o sulfeto de potássio, né? Nós dizemos aqui que nesta fórmula o KS2, né? Indica que há 2 potássio ligado a um enxofre, certo, pessoal? Então, vocês observam aqui, né? Esse 2 na ligação química ele vem para o potássio e esse menos 1 ele vai para o enxofre. Então, por isso que na fórmula química ele vai aparecer K2S. Nós temos aqui o exemplo também do óxido de alumínio, em que há troca, certo, entre o alumínio e o óxido, fazendo assim com que o alumínio fique com uma carga de 2 e o oxigênio fique com a carga de 3, certo? Quando há essa troca na ligação química. Pessoal, só para nós finalizarmos, eu vou falar para vocês um pouco sobre os eletrólitos, certo? Que são soluções com capacidade de conduzir eletricidade. Eles apresentam íons livres que se movimentam e conduzem uma corrente elétrica, né? Aí se eu perguntasse para vocês sabem, né? Porque provavelmente uma pessoa leva um choque ao tocar em uma torneira de chuveiro elétrico com a mão molhada? Você sabe o perigo a que se expõe uma pessoa que está na piscina quando há relâmpagos? Vou explicar por que isso ocorre. Isso acontece porque nos dois casos há íons, né, como foi explicado aqui, dissolvidos na água e eles facilitam a condução da eletricidade. Então, pessoal, eu trouxe um exemplo aqui, né, que nós falamos muito, que é o sal de cozinha, né, que é o cloreto de sódio, certo? Só para explicar para vocês. Pessoal, não desenha muito bem, mas digamos que esse seja um recipiente em que eu dissolvi o sal, né, de cozinha, o cloreto de sódio, e em outro recipiente eu dissolvi açúcar na água e fiz uma ligação, né, a uma lâmpada elétrica. Se esse experimento for realizado na prática, vocês vão verificar que a lâmpada que vai acender, que possui corrente elétrica, é a lâmpada que foi dissolvida o sal. Isso acontece. Por quê? Porque há uma corrente iônica, certo? Nessa solução salina, ou seja, a movimentação orientada dos íons é responsável pela condução elétrica, fazendo com que essa lâmpada ela acenda, certo? Então, esse fenômeno químico, ele é representado por essa reação química, que será conteúdo das nossas próximas aulas, né? As reações químicas.
Então, a gente vai ver aqui, né, o NaCl, que eu coloquei o Szinho, que significa que ele é sólido. E aqui, né, dissolvido na água, no caso o NaCl, ele é uma substância aquosa porque consegue dissolver na água. Então, essa solução ela é chamada de solução iônica, pois ela apresenta íons livres. Então, toda substância, certo? Que apresentar a propriedade de liberar esses íons livres, ela é chamada de eletrólitos. São considerados os eletrólitos as substâncias em soluções quando sofrem ionização. Então, sempre que estiverem íons livres, né, vocês vão saber que está relacionada a soluções que têm capacidade de conduzir eletricidade, certo, pessoal? Esse foi o nosso conteúdo de hoje e até a próxima aula.